Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia, Aninha. Bom dia, Profitai. Bom dia para você que está em casa. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Amém. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo preparou um dia bem maravilhoso para cada um de nós, né? certeza. Eu sei que você também vai desfrutar desse dia. E começando esse dia, estudando a palavra de Deus, fazendo orações e louvor, eu sei que é certeza que você vai alcançar os objetivos que o Senhor tem na sua vida hoje. E Aninha, para começar o nosso dia, como eu disse, que o Senhor tem um dia maravilhoso para nós. Nós vamos orar ao Senhor. E eu convido a você a participar dessa oração junto conosco também. Pai querido, nós louvamos o Teu nome porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco nesse dia, que o Senhor possa alcançar o nosso coração e o coração das pessoas também que têm acompanhado esse vídeo, Pai. Nos dê a certeza, Senhor, de todas as bênçãos e as promessas que o Senhor já nos prometeu, Pai. Que nós possamos alcançá-las hoje neste dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Te entregamos tudo em Tuas mãos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, Aninha, chegou outro momento também especial para fazer parte do dia maravilhoso que o Senhor tem a nos dar. Qual é o momento agora? Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. E o hino é o hino? 153. O que penso de meu mestre? Amém.
Amém! Que bom louvar Amém. o Senhor, né? Isso nos traz muita paz ao nosso coração. Mas agora chegou outro momento especial também. E que momento é esse? Nosso versinho. Vamos recitá-lo, né? E a senhora já decorou? Claro! Já tem muitos anos que eu decorei esse verso já. Eu ainda não decorei, então ainda tem chance de você decorar. Vamos lá no 3? E nosso versinho está onde? Em Hebreus 4, do 9 ao 12, né? Então vamos contar até 3 para começarmos? 1, 2, 3. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Que o Senhor agora possa te abençoar com o estudo da palavra, e eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos a nos dar nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Bom dia! Bom dia! Bom dia para você também que acordou e acordou com saúde. Se não acordou com saúde, pelo menos acordou, né? As misericórdias do Senhor se renovou na tua vida e na minha vida. Como é bom, né? Como é bom acordarmos e termos salvação. Hoje é dia de salvação para a tua casa e para a minha também. Então, com toda certeza será um bom dia. Eu quero convidar você, então, a estudar a Bíblia agora comigo. Olha que especial. O Senhor Deus nos deu esse privilégio de termos a palavra dele em nossas mãos e podermos estudarmos juntos. E eu quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1, 2 e 3. E junto a Esdras, nós vamos estudar o capítulo 45, Profetas e Reis, a volta do exílio. Deixa eu falar uma coisa para ti, que enche muito meu coração, pensar sobre isso e falar sobre isso e orar sobre isso também. No estudo de hoje nós vamos ver coisas grandiosas e eu pude perceber uma coisa muito importante a respeito de Deus. Deus, ele tem um método para alcançar cada coração. Ele tem um jeito para chegar na alma de cada pessoa. E isso me impressiona muito, porque o jeito que Deus tem para chegar até você não é o jeito que Deus usa para comigo. É diferente, ele tem um jeito de tratar comigo, com o meu coração, e tem um jeito de tratar com o teu coração. Eu fico tão assim emocionada de pensar na história da mulher samaritana, uma mulher que estava ali completamente rejeitada, cheia de preconceitos e
fragilizada, e Jesus teve um jeito certo de chegar no coração dela. Disse: você poderia me dar água a beber? E esse era o único jeito que ela aceitaria que Jesus falasse com ela. Olha que impressionante. E Jesus tem um jeito para chegar nos corações. Ele é habilidoso em salvar almas. E eu gosto de orar sobre isso. Senhor, me dá a habilidade de salvar pessoas. Ele tem habilidade, ele é habilidoso, ele tem a ciência da salvação. E hoje nós vamos ver que Jesus, o Senhor Deus, teve um jeito de chegar no coração de Ciro. Nós estamos estudando um período da história do povo de Israel, que agora, traz alegria novamente ao nosso coração. Um povo que era grandioso, poderoso na terra, se tornou cativo em Babilônia. Agora Deus vai restaurar a sorte do povo de Israel. E de que maneira? Alcançando o coração de Ciro. Olha que interessante. Ciro sobe ao trono para governar o povo de Israel ali em Babilônia. E ele mal sabia que 100 anos antes Deus já havia citado o nome dele numa profecia. 100 anos antes daquilo acontecer, Ciro já estava com o nome dele gravado nas escrituras do povo hebreu. Mas não só o nome, estava gravado também a maneira como ele venceria a Babilônia. Se você pegar o livro de Isaías, eu quero ler com você porque isso me impressiona demais. Como Deus é detalhista, como Deus é incrível. O livro de Isaías, capítulo 44, verso 27 e verso 28, diz assim, ó. Deus está falando aqui sobre a libertação do povo de Israel. E aí ele diz aqui, ó, vou ler a partir do verso 26 para você entender o contexto. Que confirma a palavra do seu servo e cumpra o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas e eu levantarei as suas ruínas. Deus estava fazendo uma promessa ao povo de Israel. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os seus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundada. Olha que especial. Deus deu a Isaías, anos antes, a maneira como Babilônia seria destruída e por quem seria destruída. Olha que especial. E Daniel e outras pessoas que estavam ali em Babilônia, liam escrituras como essa e enchiam o coração de esperança de pensar, a libertação está próxima de acontecer. Jeremias já falava, era 70 anos de cativeiro. Então eles ficavam assim ansiosos e esperançosos de verem a profecia de Deus se cumprindo exatamente como havia acontecido, como estava acontecendo. E olha que especial, aqui estava então o coração daqueles que estavam crendo no Senhor, nessas profecias. E Deus, com essa maneira de agir, não somente daria esperança ao coração dos fiéis que estavam lá, mas alcançaria o coração de Ciro. De que maneira? Daniel, quando alimentava o coração dele com essas profecias, estava crente de que em breve o povo seria liberto. Mas aí ele começa a ter uma sucessão de visões. Ele começa a ter várias visões. E numa dessas visões ele tem uma visão das 2.300 tardes e manhã. E aí ele se angustiou, porque ele falou assim, mas espera aí, Senhor, não são 70 anos? Como agora são 2.300 anos? Ele ficou angustiado, entrou uma angústia no coração de Daniel de pensar que não seria agora a libertação do povo. E ele pensou, e as escrituras, e as profecias de Jeremias? E diz aqui que ele chegou a desfalecer de tamanha tristeza. Olha só a situação em que Daniel estava, em tremenda angústia. O que você faz quando você está em angústia? Qual é a sua primeira ação? Você arranca os cabelos? Às vezes a gente escreve ou liga para alguém que a gente confia muito, né? O que Daniel fez quando entrou em angústia? Daniel foi estudar a Bíblia novamente e caiu em oração. Só que a oração de Daniel foi muito especial. Se você pegar aí o seu livro, o parágrafo que começa assim, com fé fundada na segura palavra da profecia, acha esse parágrafo aí no livro, no capítulo de hoje, e olha só qual foi o tipo de oração que foi feita por Daniel.
Com fé fundada na segura palavra da profecia, Daniel pleiteou do Senhor o imediato cumprimento dessas promessas. Suplicou que a honra de Deus fosse preservada e em sua petição ele se identificou plenamente com os que não tinham correspondido ao propósito divino, confessando os pecados deles como os seus próprios. Peraí, mas Daniel não era justo? Daniel não era reto? Não foi ele que Deus livrou da cova dos leões por ser reto diante do Senhor? Não era ele o muito amado do céu? Mas em sua oração, como que ele se identifica? Com aqueles que haviam quebrado a lei do Senhor e não cumprido o propósito de Deus. Olha o que o livro continua dizendo no próximo parágrafo. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, declarou o profeta, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Embora Daniel havia muito na obra de Deus, e dele tivesse dito que era muito amado, agora se apresentava ante Deus como um pecador, expondo veementemente a grande necessidade do povo que amava. Sua oração era eloquente em sua simplicidade e intensamente fervorosa. E sabe o que aconteceu? Essa posição de Daniel, que é a posição correta, essa é a posição de quem foi justificado por Deus. Nunca será a posição de que eu sou melhor e eu estou num degrau maior. A pessoa que busca a Deus, ela não se sente assim. Esse é o sentimento daqueles que realmente estão bem distante do Senhor. Então Daniel tinha a posição de quem realmente estava muito próximo do Senhor. E a essa posição de Daniel, a posição correta, fez com que o céu se inclinasse para ouvi-lo. Você já parou para pensar que o céu se inclina para te ouvir? Que o céu tem interesse na tua história e na tua vida? Eu sei que às vezes parece bom demais para ser verdade, né? Mas é verdade. O céu se interessa pela tua história, por mais simples que ela possa ser. Por mais medíocre que a sua vida venha a ser, porque realmente a gente olha para o universo e pensa, minha vida é tão medíocre para Deus se importar com ela, mas Deus se importa. E enquanto Daniel orava, suplicando ao Senhor, o céu se interessava, se inclinava diante de Daniel para ouvir a sua súplica. E olha que interessante, quando Daniel orou ao Senhor, aqui diz que Deus o respondeu de maneira muito favorável. Se você pegar o parágrafo que começa, a oração de Daniel, olha só o que esse parágrafo nos diz. A oração de Daniel tinha sido proferida no ano 1º de Dario, o rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer. Após sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos. Olha que especial! Desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para a Babilônia. Quando Ciro assume o trono com a morte de Dario, agora os 70 anos se findam, acabam. E o que aconteceu com o fim desses 70 anos? Daniel era um homem muito respeitado. Olha a importância de você fazer o certo. Quando você faz o certo, você se torna uma pessoa inesquecível. Daniel era uma pessoa inesquecível e era uma pessoa desejável. As pessoas queriam tê-lo por perto, porque tudo que Daniel fazia dava certo. E lá estava Daniel agora, que tinha ganhado um grande respeito na cabeça de Dario, se você lembra bem a história, né? Ele foi liberto da cova dos leões e recebeu uma grande admiração, né, do rei Dario. Agora, Ciro, que já sabia da história, já conhecia a conduta de Daniel e eles se tornaram super amigos. Foi a chance de Daniel de abrir a Bíblia para Ciro. Olha que coisa extraordinária. Eu comecei esse estudo dizendo que Deus tem um método para alcançar os corações. E olha como foi que Deus alcançou o coração de Ciro. Daniel e Ciro se tornaram amigos e Daniel falou assim, Ciro, deixa eu te mostrar algo que está escrito sobre você 100 anos antes.
Deixa eu te falar de um profeta chamado Isaías que falou do teu nome e falou do jeito que você conquistaria a Babilônia. Pá, aquilo na cabeça de Ciro foi uma bomba. Como é que pode? Que Deus é esse que consegue ver o que vai acontecer lá na frente? E aí Daniel abriu a Bíblia, mostrou para ele, abriu a Bíblia, abriu os escritos, né? Abriu os escritos, mostrou para ele e Ciro ficou espantado de conhecer esse Deus que o conhecia antes dele nascer. Que extraordinário! Aquilo conquistou o coração de Ciro de tal maneira que ele deu a seguinte ordem. Você vai agora lá para Esdras, que é o capítulo que nós estudamos hoje. Olha só qual foi a ação de Ciro ao saber que o Deus de Israel tinha falado o nome dele, tinha chamado ele de servo e ainda tinha dito como é que ele ia vencer Babilônia. Gente, que especial, Deus é tremendo demais. Aí olha só o que foi que Ciro fez, Esdras capítulo 1, nós vamos ler aí o verso do 1 ao 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Quem deu? Olha o reconhecimento dele. O Senhor, Deus do céu, me deu o reino. Me deu toda a terra. Ele reconhecia que ele tinha vencido os reinos pela mão do Senhor. Me diga se isso não é conversão. Que extraordinário. E me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ele entendeu a missão dele. Deus me deu essa missão. Eu tenho que edificar a cidade de Jerusalém, o templo em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Olha o verso 4. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Isso daqui me impressionou demais. Só a ação do Espírito de Deus na cabeça de um pagão para fazer isso. Quem em sã consciência tem um reino onde tem cativos, liberta esses cativos e ainda diz assim, ó, deem dinheiro para eles irem embora. É só na Bíblia que a gente encontra essas coisas, né? É só pela ação do Espírito de Deus, um pagão libertar seus escravos, seus cativos e ainda dar dinheiro para eles construírem a cidade deles. Só movido pelo Espírito do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você ler o verso 6, ó. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. E não teve como não lembrar do Egito, né? O povo lá no Egito, escravo, não tinha mais nada. Mas na hora de sair, eles falaram, vá-se embora, ainda leve tudo, pode levar o que vocês quiserem. Saíram do Egito riquíssimos. E novamente o povo de Deus agora, voltando para a sua terra, libertos e ainda cheio de dinheiro. Só Deus para fazer essas coisas. Só que todo recomeço não é fácil. Você acha que é fácil recomeçar? Recomeçar do zero? Claro que não. Não é fácil. O povo voltou para lá para ajudar, foi protegido durante a viagem, Deus os protegeu porque eles voltaram em cerca de 50 mil pessoas. E voltaram riquíssimos, carregando muita prata, muito ouro, muitos animais. E imagina, a viagem demorava muito tempo e imagina os riscos, né, de serem assaltados. E Deus os protegeu na viagem. Mas imagina chegar lá e ver tudo destruído e ter que reconstruir tudo. Você acha que é fácil? Precisa de muita força, precisa de muita coragem. E lá estava o povo de Israel agora, voltando sob a ordem de Deus e a ordem de Ciro. E quando eles chegam lá, olha que interessante, qual é a primeira ação deles? O que vocês acham que eles fizeram quando chegaram lá?
Qual foi a primeira coisa que eles pensaram em fazer? Esse aqui eu achei muito legal. Se você pegar aí Esdras capítulo 3, o verso 3, diz o seguinte, ó. Vamos ler o verso 2. Verso 2. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Verso 3, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Qual foi a primeira coisa que eles reconstruíram? O altar do Senhor. Primeiro Deus. Havia o medo pelos povos que estavam ao redor, imagina uma cidade toda destruída, sem nenhum tipo de segurança, um povo chegando cheio de dinheiro, mas qual foi a primeira preocupação? Restaurar o altar do Senhor. Primeiro Deus. E as outras coisas iam se encaixando. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar nos nossos planos, nas nossas decisões, em tudo que viermos fazer, as outras coisas vão encontrando lugar, vão se encaixando. A gente precisa aprender isso. E eles tiveram essa ação e essa sabedoria, esse discernimento de levantar primeiro o altar de Deus. Foram vários meses de luta e reconstrução. E diz que eles começaram a levantar, lançar os alicerces, né? Lançar os fundamentos do templo de Deus. Diz que era uma luta muito terrível, muito difícil, mas lá estavam eles trabalhando para levantar o templo do Senhor. E esse templo estava na profecia para ser reerguido. E se você olhar aqui em Esdras capítulo 3, verso 10, diz o seguinte, ó. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Olha que momento especial. Pensa num momento especial como esse. Eles estavam lançando o fundamento do templo de Deus e estava todo mundo alegre, louvando, dizendo como o Senhor é bom. Olha como Ele nos deu tantas coisas. Ele moveu o coração de Ciro, Ele nos ajudou a voltarmos e agora vamos reconstruir. Estava tudo muito lindo. Mas olha o verso 12. Porém, dá medo, né, quando vem essas coisas? Estava tudo muito feliz. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, o templo de Salomão, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Olha a situação. O povo tudo feliz, alegre, porque Deus estava sendo bom. E aí os idosos que viram a primeira casa, que viram a glória do templo de Salomão, começaram a olhar assim e começaram a chorar. Porque a casa estava sendo inferior à primeira. Que duro é isso daqui. Que falta de discernimento nós encontramos nessa situação. Antes de eu ler os parágrafos do livro que falam sobre esse ponto, como é sério nós ficarmos relembrando a glória do passado. Eu me lembro uma vez que tinha acabado de entrar na igreja, assim, fazia algum tempinho já, e me colocaram para liderar o clube de desbravadores. Me colocaram como diretora, imagina, uma responsabilidade tremenda. E a pessoa já é nova na fé, tem medo de tudo, tem medo de errar, né? E aí já coloca você para liderar o clube, e aí você fica assim. E eu tinha um senhor que me ajudava, né? E aí ele sempre falava assim, no tempo de fulano, que era o ex-diretor, as coisas eram assim. Ai, no tempo de fulano o clube era assim. E aí eu olhava para o clube e pensava assim, nossa, nem se compara ao tempo de fulano. E isso me desanimava que só.
E isso desanimava e eu falava assim, mas rapaz, eu não consigo alcançar esse tempo do fulano aí. O meu tempo é muito inferior. E isso desanimava meu coração. Só que o meu amigo do lado não fazia isso por mal, mas o diabo sabia usar isso muito bem para me desanimar. Olha como a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente sente, porque às vezes pode até não ser a nossa intenção, mas o diabo ele é bem intencional. Ele sabe bem usar as nossas falas mal colocadas, né? Ele sabe bem usar as nossas palavras que não são bem encaixadas, os nossos sentimentos que mudam, né? São enganosos. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de posição. Olha só o que o livro vem dizer aqui, ó. Acho o parágrafo que começa, era natural que a tristeza enchesse o coração desses homens encanecidos ao considerarem os resultados da longa impenitência. Tivessem eles e a sua geração obedecido a Deus, escutado o seu propósito para Israel, e o templo construído por Salomão não teria sido destruído. De quem era a culpa? Deles mesmos. Nem teria sido necessário o cativeiro, mas em virtude da ingratidão e deslealdade, eles haviam sido espalhados entre as nações gentílicas. Continua. Mudadas estavam agora as condições. Em terna misericórdia, o Senhor havia visitado outra vez o seu povo e permitira-lhe retornar à sua própria terra. A tristeza pelos erros do passado devia ceder lugar a sentimentos de grande alegria. Não devia mais haver tristeza pelos erros do passado. Agora deveria ter sentimento de alegria, porque Deus estava sendo misericordioso novamente com o povo. Deus tinha movido o coração de Ciro para que os ajudasse a reconstruir o templo, e isso devia ter despertado expressões de profunda gratidão. Mas alguns não discerniram as providências de Deus em operação, em vez de se alegrarem, acariciaram pensamentos de descontentamento e desânimo. Haviam visto a glória do templo de Salomão e lamentavam a inferioridade da construção a ser agora construída. Não tiveram discernimento. Não perceberam a importância daquela situação. E ao invés de ajudarem, estavam atrapalhando a obra de Deus. Olha que sério é isso. Como que nós devemos estar atentos? As murmurações e queixas e a desfavorável comparação feita tiveram uma influência deprimente sobre o espírito de muitos e debilitaram as mãos dos construtores. Os trabalhadores levantaram a perguntar se deveriam prosseguir com a construção de um edifício que já de início era tão fracamente criticado e se tornava a causa de tanta lamentação. Os construtores pensaram o quê? Eu vou continuar essa obra se já de início o pessoal já está achando ruim. Nós temos que ter cuidados, irmãos. Quantas vezes nós vemos isso acontecer quando há mudança de pastores? Não é? A gente gosta de um pastor e de repente muda ele de igreja e vem um outro pastor e aí você já não o aceita tanto, você enfraquece a obra do Senhor. Quantas vezes fazemos isso com mudança de líderes em cargos? Ah, mas fulano fazia assim e ciclano fazia assado, e a gente enfraquece a obra de Deus com esse tipo de posição e comentário. Só que, olha que especial, aqui a gente tem uma estratégia para lidar com esse tipo de situação. O verso 12, o finalzinho dele continua dizendo aqui do capítulo 3. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Quando vierem as críticas, as comparações, quer saber de uma? Trabalhe. Cante mais alto. Louve o Senhor mais alto, para que as vozes das críticas e do choro e da lamentação sejam abafadas pelas vozes da alegria, pelas vozes do ânimo e do fervor. Que lições preciosas nós temos na palavra do Senhor. E aqui nós terminamos o nosso estudo com um relato muito importante e especial. Eles estavam comparando a glória do templo. Aquele templo era mais lindo, era mais belo, agora nós temos um templo inferior. Deixa eu perguntar para ti, qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que agrada ao Senhor? Às vezes ficamos tão preocupados em construir belas igrejas, belos templos, que sejam magnificentes, e a gente fala assim, Deus merece o melhor, temos que honrá-lo. De fato, Deus merece o melhor templo, melhor a igreja. A melhor construção, a coisa mais bela, Deus merece isso, isso é fato, mas
Qual é o culto que agrada a Deus? É um templo belo, bonito. O culto que agrada a Deus é o que está escrito aqui no parágrafo, que diz assim: é quando os princípios vitais do reino de Deus são perdidos de vista que as cerimônias se tornam numerosas e extravagantes. É quando a edificação do caráter é negligenciada, quando falta o adorno da alma, quando é desprezada a simplicidade da piedade, que o orgulho e o amor da ostentação reclamam magnificentes igrejas, esplêndidos adornos e imponentes cerimônias. Mas em nada disto Deus é honrado. Ele avalia a sua igreja não pelas vantagens externas, mas pela sincera piedade que distingue do mundo. Ele a estima de acordo com o crescimento dos seus membros no conhecimento de Cristo, segundo o seu progresso na experiência espiritual. Ele olha para os princípios de amor e bondade. Nem toda a beleza da arte pode ser comparada com a beleza da têmpera e do caráter que devem ser revelados naqueles que são representantes de Cristo. Uma congregação pode ser a mais pobre da terra, pode não ter as atrações de exibição exterior, mas se seus membros possuem os princípios do caráter de Cristo, os anjos se unirão com eles em seu culto. O louvor e ações de graças do coração agradecido ascenderão a Deus como sua oferenda, como suave oferenda. O que agrada a Deus? São templos, são construções. O que agrada a Deus é quando o nosso caráter se assemelha ao dele. Quando o nosso coração se molda ao que Ele é. Isso que agrada a Deus. Não adianta templos lindos se lá dentro existem membros que estão mortos, precisando da ressurreição de Cristo. Nós precisamos entender que Deus tem planos para mim e para você. O que esse estudo nos ensina? Esse estudo nos ensina o que está lá em Jeremias 29, verso 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus tem um propósito para você, para a tua vida, para a tua história, dentro desta missão. Cumpra esse propósito. Viva esse propósito, crendo que no Senhor as coisas vão bem. Quero convidar você a orar. Vamos nos ajoelhar. Querido Deus e nosso Pai, nós vimos na história de hoje que o Senhor cuida do teu povo e que em nenhum momento da história o Senhor se esquece de nós. E o Senhor tem a capacidade de mover o coração até daquele que é inconverso, Senhor. Até daquele que não tem a fé em Ti. E o Senhor é capaz de mover a história, mover todas as coisas para que o teu povo cumpra o propósito nesta terra. Ajuda-nos a crermos e confiarmos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscarmos acima de tudo a tua aprovação, que seja esse o anseio da nossa alma. Torna-nos, Senhor, habilidosos em salvar pessoas, assim como o Senhor tem habilidade em salvar pessoas, ensina-nos também a termos essa habilidade, Pai amado. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos a tua bênção para o dia de hoje. Peço que o Senhor esteja auxiliando aqueles que estão em casa, estudando a tua palavra, que o Senhor os fortaleça e os anime a perseverarem em buscar a tua face. Em nome de Jesus. Amém. Que você não se esqueça no dia de hoje que o céu se inclina para cumprir o propósito dele na tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe. E até amanhã.